Meus amados irmãos, nós lemos um texto nesta noite muito importante. E a Bíblia diz que o povo de Deus, ele erra muito por falta de conhecimento. Não é por falta da palavra, porque a Bíblia está aqui. Se você se debruçar em ler a Bíblia, estudar a palavra, e se você tiver qualquer dúvida, pedir ao Espírito Santo, me revele isto aqui que eu não entendi. Porque a revelação que Deus dá da sua palavra não é para o ímpio, não é para o professor da universidade. Hoje as pessoas estão fazendo aí ciência da religião. O que nós vemos nas universidades, professores que estão se debruçando, e agora não é nem mais, é ciência da religião, e eles não entendem absolutamente nada, confundem tudo. Por quê? Porque esse conhecimento, que é a revelação da palavra, Deus só dá àqueles que têm compromisso com Ele. Está em Apocalipse. A Bíblia diz que Deus, Ele deu a revelação aos seus servos no último dia. Por isso que a gente vê, meus irmãos, na internet, tanta gente querendo interpretar a Bíblia, procurando interpretar a Bíblia, falando coisas com coisas, e tem crente indo negócio, mas não é verdade. Aí eles desfazem da igreja, da função do pastor, da função do profeta, da função do evangelista, da função do apóstolo, da função dos doutores que Deus dá. Mas doutor é aqueles que têm um conhecimento da palavra. Pastor, qual é um doutor da palavra e mestre? Pastor Antônio Gilberto. Alguns grandes escritores da CPAD, Antônio de Oliveira, que meu pai conheceu, que era um homem profundo, que explicava o Apocalipse como ninguém. Então a Bíblia diz que meu povo erra por falta de conhecimento, não é por falta de não ter pastor para ensiná-los conforme a palavra. Nesta noite nós lemos um texto muito importante, que é um texto que nós costumamos ler, mas as pessoas, irmão Amós, têm muitas assim dúvidas do que realmente Paulo estava escrevendo aos amados irmãos da igreja em Éfeso, que os irmãos têm que entender onde é que era Éfeso. Hoje Éfeso fica aí na Éfeso, na Turquia, que era aquelas 7 igrejas da Ásia, tudo ficava na região da Turquia. Hoje, aquele país que persegue cristãos. Então o apóstolo Paulo diz assim: e ele mesmo deu. Quem foi que deu? Quem é o doador? O dono da igreja, que é Cristo Jesus, que Ele é o próprio Deus. Porque também tem gente que acha que Deus está que Jesus está numa escala menor do que Deus. Também tem isto. Quando Jesus diz eu e o Pai nós somos um, é porque Jesus tem os mesmos poderes de Deus. Eu não estou aqui pregando heresia, não, porque assim, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Quem deu? Foi seu Pai. Foi seu Pai. Então o apóstolo Paulo diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, diga assim, apóstolos, repita comigo, vamos aprender aqui. Deu uns para apóstolos, e outros para profetas, que está no plural, e outros para evangelistas, que são muitos, e outros para pastores e doutores, aqui mestre, visando, quando ele deu,
foi para que o apóstolo, e esse apóstolo aqui nós temos que entender, que esse ministério do apostolado acabou, meus irmãos. Tem muita gente aí se autodenominando de apóstolo, acabou. Quando diz que Deus deu uns para apóstolos, está lá os 12 apóstolos, está lá os nomes dele. E só teve um outro apóstolo, que foi o apóstolo Paulo, porque ele foi conhecido como apóstolo dos gentios. Paulo, ele ensinou Timóteo, Tito, mas nem Timóteo nem Tito foram chamados de apóstolos, porque o último dos apóstolos foi Paulo, o apóstolo Paulo. Mas por que, pastor, ele foi receber esse título de apóstolo? Porque os discípulos de Jesus foram até um limite, e aí Deus precisava levantar Paulo, que era perseguidor da igreja, para uma missão especial, específica. Não era qualquer pessoa. Barnabé não foi chamado de apóstolo, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, está em Atos dos Apóstolos, ele escolheu, depois de oração, jejum, foram escolhidos pelo Espírito Santo quem? Barnabé e Saulo, que era Paulo, para uma obra muito especial. Mas Barnabé, mesmo tendo uma desenvoltura muito grande, não foi chamado de apóstolo. Vocês estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Agora tem um apóstolo falando de tal, mas irmão, ninguém quer mais ser pastor, quer ser apóstolo. Ninguém mais quer ser pastor, quer ser bispo, porque as pessoas acham que ser pastor está num plano inferior, e eles querem um plano mais superior. Eu sou apóstolo, e muitas das vezes até esses apóstolos que se denominam apóstolos e se denominam bispos, eles falam até com a voz mais grossa: eu sou apóstolo, tu é pastor. E a Bíblia diz aqui que Deus, ele deu uns para apóstolos. Diga apóstolos, os 12 apóstolos e o apóstolo Paulo, que foi conhecido, diga rápido, que foi conhecido como o apóstolo dos gentios. Agora diga comigo: e o que passar disso é invenção humana. Me provem na Bíblia que depois do apóstolo Paulo, até no Apocalipse, apareceu outro apóstolo denominando apóstolo. Me prove. Se você achar no bispo pastor Joel, eu achei, está aqui, pastor Joel. Como também está acontecendo nas igrejas, as pessoas estão, meus amados irmãos, criando um ministério que não existe. O ministério de pastora não existe na Bíblia. Me provem isso. Não desmerecendo o ministério das irmãs, mas não tem. E as pessoas ficam em invenção. Mas vamos para a Bíblia. E ele deu uns para apóstolos. O apóstolo. O título apóstolo se aplica a certos líderes no Novo Testamento. E esse termo apóstolo, ele significava enviar alguém em missão especial, como mensageiro e representante pessoal de quem o envia. No caso, Cristo, que enviou a Paulo. O título é usado também para Cristo. Os 12 discípulos escolhidos por Jesus, como está em Mateus capítulo 10, versículo 2. E o apóstolo Paulo,
como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e Gálatas capítulo 1, versículo 1. E acabou. Quem são os outros apóstolos? Quais são o nome dos outros apóstolos? Esse negócio de apóstolo é mais, meus amados irmãos, desta era mais moderna. E a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Pessoas se auto-intitulando. Profetas. Vamos entender uma coisa. Você entender? Há dons espirituais que são diferentes de dons ministeriais. Não confunda as coisas. E talvez você até, a igreja se identifica até com um desses dons que eu vou falar. Dons espirituais. Que não é esses dons que estou falando aqui não. Não confunda as coisas, estou explicando. Esses dons espirituais são dados pelo Espírito Santo. Qual é, pastor? O dom da palavra e do conhecimento, o dom da fé, o dom de cura, o dom de operação de milagres, o dom de profecia, o dom de discernimento de espírito, o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas. Esses dons são dados de acordo com a vontade do Espírito Santo. Que venha a surgir alguma necessidade. Então esses dons espirituais, Deus distribui, o Espírito Santo distribui a igreja, irmãos, distribui a igreja, isto é para a igreja. Agora esses dons ministeriais não é extensivo. Os irmãos vão estranhar, pastor, é heresia? Não. Esses dons ministeriais é uma lista dada por Jesus para as pessoas que exercem liderança na igreja. Como o Senhor deu, escolheu, quem escolheu foi Jesus, e a Bíblia diz que Ele escolheu quem Ele quis e como Ele quis. Pastor, Jesus escolheu Judas, tem pessoal, Ele escolheu. Só que o Judas fez uma escolha errada. E o Senhor não é responsável pelas escolhas que nós fazemos errado. Porque uma coisa que Deus nos dá é o livre-arbítrio. Não é que nem o diabo, Satanás, que escraviza as pessoas. Deus nos chamou para que nós fôssemos livres. Para que a gente não ficasse debaixo do jugo, do pecado de Satanás. Então esses dons aqui dados por Jesus, que Deus deu à igreja, apóstolos, 12 apóstolos, mais Paulo, apóstolo gentios, profeta. Que dom é esse, pastor? Profeta. É para o irmão sair profetizando por aí? Meu irmão, aqui não, graças a Deus não tem isso. E um dia que tiver isso aqui, eu chamo a atenção. Mas tem lugares por aí que a pessoa não procura o pastor da igreja, ele não procura o presbítero, ele não procura o diácono, ele não procura o dirigente de congregação, ele pega, vai na casa de uma irmã do irmão, porque depende do que você pagar, aí ele vai profetizar para você conforme o que você pagar. Tem isso. Graças a Deus que não tem isso aqui em Altamira não, na igreja que não tem não. Porque esse dom aqui da profecia, dom do profeta, é o dom da palavra. Você quer ver alguns irmãos que eu vejo que tem esse dom aqui? Da profecia da palavra? Irmã Elisângela, eu vejo. Prega, quando prega, irmão Igor. Tem uns irmãos aqui que eu vejo. Pastor Gesiel, que na terça-feira aqui deu uma palavra, eu fico feliz. Cuide, terça-feira é uma maravilha. Já chegou o pastor, foi um negócio de Deus. Amém. É o dom da palavra, é o dom da profecia aqui, é o dom do profeta aqui.
evangelista. E nós passamos por uma crise muito grande nas nossas convenções, porque todo mundo quer ser pastor, ninguém quer ser mais evangelista. Todo mundo quer consagrar, vai para a convenção, ele fica assim estressado: meu Deus, quando é que vão me consagrar pastor? E aquela confusão. E os pastores sofrem por isto, porque o evangelista fica, aqui não, também não tem isto, pressionando o pastor, porque ele quer ser pastor. E às vezes ele não tem nem rebanho para pastorear, mas ele quer ser pastor. Qual foi o maior evangelista do século? Alguém pode dizer o nome dele? Ele era batista. Billy Graham. Billy Graham. Eu estive nos Estados Unidos, não tem uma igreja em Marlete que Billy Graham foi pastor. Ele era evangelista. E ele não queria ser mais do que evangelista. Vocês querem saber um outro evangelista que não queria ser pastor? Jimmy Swaggart. Porque alguns chamavam de pastor, mas ele era evangelista. Ele tinha um ministério muito grande. Ele viajava todo mundo distribuindo Bíblias. Até hoje, aquelas Bíblias que nós desfrutamos aqui é do ministério de Jimmy Swaggart, evangelista. O evangelista, ele tem aquele dom de ganhar almas. Você quer ver uma pessoa que eu vejo que é um evangelista aqui? E o irmão não vai ficar orgulhoso. Eu espero que o elogio que eu faço para o irmão não vai estragar o irmão. Mas está aqui um evangelista, fique de pé aqui, senhor, fique de pé. Ele gosta de ganhar almas. Vive com a caixa de som para cima e para baixo. Pastor, estou aqui. Gosta de ganhar alma. É um evangelista. Eu vejo nele um evangelista. Gosta de ganhar almas. Tudo ele fala em almas. Pastor, bora fazer um culto, bora fazer uma cruzada. Ele gosta. Que Deus te abençoe. E receba isto de Deus. Não fique inchado não. Porque quando a gente fica inchado, aí a gente cai. Pastores. Meus irmãos, Deus deu pastores para as igrejas. Só a irmã Marina que está tendo hoje um equívoco. Tem gente que pensa que Deus deu igreja para ele. Deus não deu igreja para pastor. Igreja não é de pastor. E eu tenho que dizer isto: igreja é de Jesus, ela tem um dono. E todo mundo que quer se apossar da igreja, ele está na contramão daquilo que ensina a palavra de Deus. Eu não sou dono de igreja, eu não sou dono do rebanho. Deus me deu para pastoreá-los, mas vocês não são meus. Vocês não são gado para eu manipular ninguém. Aqui a última palavra ainda é do Senhor, que é o dono da igreja, é verdade que tem que haver um respeito, uma consideração com o pastor, aquele a quem Deus colocou na frente da sua obra. O pastor, meu irmão, por isso que às vezes o pastor é diferente do evangelista, ele é diferente do profeta, ele é diferente do doutor, do mestre, ele é diferente do professor da escola dominical, ele é diferente do professor do ETAD. Porque há uma coisa que Deus não dá, não adianta. Ele não vai dar para o professor da escola dominical, não vai dar. Ele não vai dar para os presbíteros, ele não vai dar. Ele só dá para o pastor, que é uma coisa chamada ciência pastoral. Tem coisas que o pastor vê que ninguém vê. E por isso às vezes que muitas vezes ninguém entende o pastor. Quer um exemplo? Alguém diz assim: pastor, porque eu sou no disciplina fulano de tal, que a gente é cobrado. Pastor, fulano de tal está aí no adultério, porque eu sou no disciplina, está aqui a prova. Pastor, porque o senhor não afasta da comunhão,
Aquela irmã que só vive com brinco, com colar, com pintura, por quê? E o pastor está diante de Deus, dizendo: Senhor, como é que eu faço? Como é que eu faço isso? Porque a igreja é tua. Aí sabe o que Deus disse: pastor, calma, tudo tem um tempo determinado. Aí tem coisas, irmão Laércio, que é difícil a gente resolver. Aí a pessoa vai nos procurar: pastor, estou lhe procurando, pastor. Porque, pastor, eu estou fora da comunhão, estou desse jeito, pastor, eu peço a disciplina. Aí o pastor disse: muito bem, eu estava esperando mesmo, porque faz muito tempo que eu orava por ti, venha cá. Aí o pastor aconselha, o pastor chora com aquela pessoa, o pastor perde a noite de sono, porque ganhar uma alma para Jesus é muito difícil. Aí o pastor tem a paciência. Aquela irmã que deixou a casa dela, abandonou o esposo, ou vice-versa, alguém diz: pastor, tira o cargo dela, tira o cargo dele. E o pastor está pelas madrugadas conversando com o dono da igreja: Senhor, como é que eu vou resolver isto, Senhor? Dá-me da tua graça, Senhor. Como é que eu vou resolver isto? Mas o pastor também tem que confrontar as falsas doutrinas, porque a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. E tem uma coisa também, Adriana, que Deus dá ao pastor: é o dom de discernimento de espírito. Meu irmão, se o amado irmão está pensando que eu vou nessa onda do camarada bater o pé e falar daqui uma coisa, daqui a pouco fala uma língua lá, eu fico aqui, ó. Se o espírito lá não comunicar com daqui, é anátema. Tem gente que quer enganar os irmãos, a igreja, dizendo assim: diz o Senhor, quando Deus nunca disse para ele dizer, profetizando mentira, enganando os irmãos, negociando com as coisas de Deus. E a Bíblia diz que haverá um dia de todos nós prestarmos conta diante de Deus. A gente queria um pastor mais avivado, a gente queria um pastor mais assim. Não, meu amado irmão, a gente vai aqui conforme o Espírito Santo vai nos conduzindo, que a gente faça, irmão Laércio. Não é por força, nem por violência, mas o Senhor diz assim: é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O pastor, diferente do evangelista, ele fica noite e noite acordado, perde sono, porque tem cuidado das ovelhas. O evangelista, ele ganha as ovelhas com a igreja, mas quem cuida é o pastor. Sabe o que meu pai disse quando ele me passou o cajado? Disse: meu filho, eu quero te dar um conselho, meu filho. Diga, meu pai. Disse: meu filho, você vai ver todo tipo de ovelha. Olha o que o papai disse: você vai ver ovelha gordinha, você vai ver ovelha com aquele pelo todo bonitinho, que você passa a mãozinha, está todo bonitinho. Você vai ver ovelha forte, alegre, bem resolvida. Mas você vai ver ovelha também, meu filho, toda caindo nos pedaços, velho. Daquela que alguém vai dizer: esse não presta mais. Mas meu pai disse assim: mas você é pastor de ovelhas. Você cuide das bonitas, cuide das gordinhas, mas cuide também das feinhas, das magrinhas. Cuide. Você cuide daquela que está com a saúde boa, mas você também cuide daquela que está debilitada. E meu pai disse: o pastor é assim. Há um momento que o pastor caminha, mas há um momento que o pastor se ajoelha
e ele coloca a ovelhinha na costa e sai caminhando com a ovelha. Isso é o trabalho do pastor. O pastor tinha que disciplinar. Não é assim não, meu irmão. Porque a Bíblia diz que nós somos disciplinados pelo Senhor. Como eu sei que todos os amados irmãos são bem ensinados, esta igreja é bem ensinada. Não é preciso eu estar atrás de ninguém, botando olho atrás de ninguém. Deus não me chamou para isto. Deus me chamou para pastorear, ensinar a palavra, ter paciência, irmão, irmãos, com todos, e às vezes até se desfazer para caminhar com a ovelha. Doutores e mestres, a gente tem que ir na igreja, temos aqui. Vem aqui na escola teológica, está ali, ó, irmão Sinésio. Irmão Sinésio também não vai ficar inchado com isso. Irmão Sinésio está nessa lista aqui de doutores e mestres. Irmão Elias Horas, pastor Jacques, e outros que estão por aqui. Mas Deus dá esses homens com essa capacidade de dons ministeriais, que não são dons espirituais, entenda. Para que, pastor, ele dá? Já estou concluindo. Visando o bem da igreja. Não é para esses irmãos se levantarem contra o pastor. Não. Não é para esses irmãos, amados irmãos, criarem grupos no ministério. Não. Porque o apóstolo Paulo, já estou concluindo, antes de ele escrever, e ele mesmo deu uns para apóstolos. Olha o que é que ele diz. E já estou terminando. Rogo, pois, eu preso, Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tem que ter paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todo, qual sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então ele deu os dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que és que não também o que desceu, e aqui vai, mas olha o que ele diz. E ele mesmo deu uns para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento da igreja dos santos. Não é o aperfeiçoamento do mundo não, meu irmão. A igreja não tem compromisso com o mundo, vocês estão entendendo? Eu não tenho compromisso com o mundo. Não, eu tenho que anunciar o evangelho, a palavra. E aqui diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É para isso que Deus dá esses homens com essa capacidade de dons ministeriais. Para quê, pastor? Está aqui. Para o aperfeiçoamento do santo, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós não chegamos a essa estatura. O pastor João não chegou a essa estatura, mas eu vou chegar lá, e você também vai chegar, e nós vamos chegar à estatura de varão perfeito, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina. Tem tanta gente aí, meu Deus, doutrina,
pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Diga: Cristo é a cabeça. Diga: Cristo é a cabeça. Diga: a cabeça não é o apóstolo. Diga lá: não é profeta, não é evangelista, não são pastores, não são doutores e mestres. A cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Os irmãos estão entendendo? Do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Ficai de pé, meus irmãos. Meus irmãos, não se deixem levar por os ventos de doutrina, essas besteiras. Esses apóstolos, pastores de internet. Eu não estou dizendo aqui condenando os pastores de internet, não. Tem homem de Deus, de internet são pessoas boas. Mas, irmão Aldo, é tanta besteira, é tanta aberração, é tanta coisa. E infelizmente isto é curtido pela igreja. Tem aqueles que atiram, mas atiram para dentro da igreja. Como é que um soldado atira para dentro do quartel? Irmão, já pensou? Eu fui militar. Como é que um soldado pega uma metralhadora e atira para dentro do quartel? Você tem uma arma, é para você atirar no diabo, aquele que está contra a igreja. Não é para você atirar contra o seu irmão, não, meu irmão. É um só corpo, um só amor, um só batismo, uma só fé, um só Deus, uma só doutrina. Será que a gente não aprende que você vai ser menino constante, todo tempo menino velho que não aprende? Pior coisa é menino velho que não aprende. Quando tem um velho que ele aprende até que é bom. Mas já pensou, meu irmão? Um menino velho, um homem velho, andando de fralda pelo meio da rua. Não é ridículo isso? Ah, pastor, porque eu não sei. Eu deixei a igreja, pastor, porque lá o dirigente não me valorizava. Menino inconstante. Ah, pastor, eu não fico na igreja porque eu lá no ministério, não sei o que, lá já estão fazendo pastor. Eu digo: vá para lá mesmo, vá para lá, meu irmão. Tu quer ser pastor assim? Você não vai ficar eu te dando cargo. Papai dizia: cargo não ajeita ninguém, meu filho. Você tem que honrar os homens de Deus. Graças a Deus, nós temos um ministério. Preciso dizer isso, Maleidinha. Nós precisamos dizer isso. De presbíteros, diáconos, auxiliares. Nós estamos de parabéns. Eu dou esse testemunho em todo lugar onde eu vou. Homens que procuram servir a Deus. Eu tenho uns pastores aqui, ninguém me dá trabalho. Todos eles são. Por quê? Porque não são meninos mais, amadureceram na fé. Eu dou leitinho, sabe para quem? Para o novo convertido. Mas para você que dá 10, 20 anos na igreja, eu dou é buchada mesmo. O negócio tem que ser comida boa, forte, para você ficar forte. Estou falando buchada aqui, que é uma comida lá do Nordeste, que quando o cabra come, ele anda 40 dias e 40 noites. Eu não é? Moisés aí está acostumado. Rapadura, né, Moisés? Ah, pastor, eu quero um iogurtezinho. Você tem quantos anos na fé, meu irmão? O pastor disse aqui, magoou. Magoou onde, meu irmão? Palavra. Mas graças a Deus, meus irmãos, que disse, eu vou dizer, irmão Barrageiro, esta igreja aqui é uma igreja amadurecida. Eu não tenho trabalho com os irmãos, com as irmãs, porque quando aparece algum menino, chego mais a do solo. Não é assim, rapaz. Não é assim.
O trabalho não é assim. Os irmãos me ajudam. Quando chega o irmão meio assim, aí já vai o irmão Laércio, que já está cabelos brancos, irmão I, irmão Gomecinho, irmão Lorival, irmão Isaías, irmão Abenal, e os demais aqui, não, pai, não é assim não, a gente vai chegar lá, te acalma. Quem corre cansa, quem anda alcança, não é verdade? Não é verdade, meu reis? Não é? Não é verdade, irmão? Meu querido, cabeça branca aí, não é verdade? E aqueles que estão de cabelos pretos assim, mas já tem uma experiência na fé. Então, meus amados irmãos, prossigamos em servir a Deus. Nós sabemos que nós estamos servindo. E aqui a palavra de Deus diz: suportando uns aos outros. Suporte o seu irmão, meu. Então nós vamos para o céu, meu. Então nós precisamos ser ajudados. É você me compreendendo, eu lhe compreendendo. É você me ajudando, eu lhe ajudando. E a gente caminhando para Sião. Não é verdade? Não é preciso chamar a atenção, puxar a orelha de ninguém. Não é preciso não. Tratando também os irmãos com amor. Que os irmãos não são propriedade minha. E eu sei. O pastor Valdemar já está no lucro. Ele combateu o bom combate, terminou a carreira, guardou a fé. O Senhor está aqui. Fez tudo como tinha que fazer. Eu estou lutando, seguindo os passos de Jesus e também imitando o pastor Valdemar, que imitava a Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Quantos podem dizer amém? Esta palavra edificou vocês, sim ou não? Quem aprendeu nesta noite desta palavra? Então, com alguém diz: não sei o que não, o pastor ensinou lá que tem os dons espirituais e tem os dons ministeriais. Não misture dons ministeriais e dons espirituais. Amém? E Deus dá também dons espirituais aos líderes também. O pastor tem que ter o dom de cura. Já pensou, meu irmão? O pastor chegar no lugar e ir lá no teu dom da cura? Mas a Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Está na palavra.